Va a ser muy abençoado. Boa noite, amados. Estamos mais uma vez, 20 horas, 1 minuto. Já estamos prontos para o nosso discipulado. Seja muito bem-vindo. Estamos aguardando a entrada dos irmãos para que nós tenhamos nosso tempo de discipulado. Tem uma palavra poderosa aí para nos edificar neste dia frio, né? Hoje está um dia bem geladinho, bem frio, mas seremos aquecidos pelo poder do Espírito Santo. Amém? Quero cumprimentar cada um dos irmãos que já estão entrando em linha, está se conectando, e dizer para vocês que para nós sempre é uma grande honra poder estudar a palavra e passar muitas vezes o dia inteiro em cima da palavra, para que possamos preparar algo bom, algo sólido, algo consistente, uma ministração poderosa que vai enrobustecer a sua vida cristã, e não só isso, mas que vai trazer uma maturidade espiritual, não só a nível de conhecimento, mas a nível de confronto com o nosso caráter, com a nossa mentalidade, né? E precisamos, de fato, de verdade, confrontar os nossos pensamentos, porque a palavra do Senhor diz que os nossos pensamentos não são os mesmos pensamentos de Deus. E nós precisamos aferir. Como nós vamos aferir? Através do discipulado, através do confronto da palavra de Deus, da verdade absoluta de Deus, com a nossa mentalidade, com a nossa forma de pensar, com a nossa forma de falar, de agir, né? E precisamos, de fato, ter esse entendimento e esta revelação. E essa revelação só vem através do Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito que nos conduz a toda a verdade, que nos lembra dos ensinamentos de Cristo, e ao lermos a sua palavra, nos revela os mistérios que nelas estão escondidos, né? Então, nessa noite, eu quero ter esse tempo com vocês, de ministrar essa palavra, e ao mesmo tempo de compartilhar também um tempo de oração, ok? Tempo de oração. Hoje eu fiquei muito triste ao receber uma notícia dos últimos balanços, ou dos últimos números de contágios em nossa cidade. E confesso para vocês que nós temos orado, nós estamos lutando em oração, e é importante que você também esteja nesta oração, porque não estamos imunes disso, e precisamos nos cuidar, e precisamos estar alertas, não só fisicamente, com todas as precauções que nos orientam as autoridades sanitárias, mas sobretudo, amados, escute isso, precisamos estar alertas espiritualmente, precisamos estar orando, jejuando, pedindo realmente que Deus nos livre, e que de fato a sua palavra, não basta a gente apenas fazer uma declaração e dizer que nenhuma praga chegará à nossa tenda, mas precisamos interferir o curso natural e manifestar o sobrenatural de Deus, para que possamos interferir nesta pestilência, que precisamos orar pela curva de diminuição. Estamos, conforme as autoridades dizem, no ápice da pandemia. Então, estou realmente muito triste com 15 pessoas que apareceram no número de óbitos em nossa cidade. É muita gente. Nós precisamos orar mais, queridos. A igreja está aqui para isto. Então, nós precisamos estar atentos. E nesse primeiro momento, eu quero fazer esta oração, de orar por essa situação caótica
que nós estamos vivendo em nosso país e em nossa cidade, principalmente a nossa cidade de Araucária. Eu estive conversando com o nosso apóstolo Ângelo Trinidade e ele nos orientou de que cabe a nós, como igreja, lutar pelo nosso território apostólico. E nós precisamos levantar este clamor, orando por todo o nosso território apostólico, Araucária, parte de São José, Curitiba, algumas famílias que fazem parte do nosso pastoreamento, do nosso discipulado e da nossa igreja que mora nessas cidades, também são parte do nosso território apostólico. Portanto, precisamos estar orando, porque realmente é um inimigo invisível que precisamos vencer. Assim como Satanás e os demônios também são inimigos invisíveis, e nós precisamos vencê-lo dia após dia. Que sejamos assim, então, nessa noite. E eu gostaria, então, que nós pudéssemos dar início ao nosso tempo de discipulado, levantando este clamor diante do Senhor. Amém, queridos? Vamos fazer isso, né? E quero cumprimentar as conexões que já estão ali presentes, já estão ativos. Graça e paz seja com cada um de vocês. E vamos juntos ter esse tempo de oração e de intercessão e de clamor a Deus. Amém? Aleluia. Pai amado, nesta noite, nós levantamos o nosso clamor diante de Ti. Senhor Deus, sabemos que existem tantas coisas que estão fora do nosso controle, fora, Senhor Deus, da nossa forma de administrar as coisas, como esta pandemia está totalmente, Senhor Deus, fora do controle das nossas autoridades, fora, Senhor Deus, de todo e qualquer tipo de controle de manifestação, mas nós sabemos que nada foge ao Teu controle. Por isso, nesta noite, levantamos o nosso clamor, pedindo pela Tua misericórdia sobre todo o nosso território apostólico, Senhor. Oramos por todas as famílias da nossa cidade, aqueles que são, Senhor Deus, da nossa congregação, ou mesmo que não sejam da nossa congregação, mas que fazem parte do reino, e aqueles que ainda farão parte do reino. Oramos pela Tua proteção, que todo o nosso território apostólico seja coberto pelo sangue de Jesus, e que sejamos inteiramente, Senhor Deus, protegidos, guardados. Guarda a nossa vida, guarda a nossa família, guarda a vida dos nossos filhos, da nossa casa, da nossa igreja como um todo, Pai. Oh Deus, a mortandade está, Senhor Deus, nos assolando dia após dia. Senhor Deus, tantas famílias que ficam sem os seus seres queridos, seus entes queridos. Pai, nós rogamos ao Senhor o consolo a cada família que já perdeu, Senhor Deus, para essa pandemia, mas nós oramos por aqueles que estão, Senhor Deus, em tratamento, oramos pelos recuperados, que se pronuncie, que aumente o número de recuperados, de pessoas curadas, diminua o número de pessoas com óbitos, Pai, e diminua o número de contágios sobre toda a nossa nação, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós suplicamos, nós clamamos pela Sua misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Senhor Deus. A Tua igreja se levanta em oração, se levanta em clamor, se levanta em súplicas, se levanta em intercessão, Senhor Deus, para coibir, para anular, para cancelar toda a eficácia dessa maldição que vem soprar sobre a terra, um espírito de morte. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos todo mal, cesse, toda nuvem, Senhor Deus, de maldição, cesse sobre a face da terra, cesse sobre o nosso país, cesse sobre a nossa cidade. Pai, em nome de Jesus,
na autoridade que o Senhor nos concedeu como um ministério apostólico nesta cidade, Senhor. Nós rogamos a Ti, Senhor, para que o vento do Espírito da vida, possa soprar essa nuvem e removê-la sobre a nossa cidade, Pai. Nós oramos em nome do Senhor Jesus, rogamos pela Tua misericórdia, Senhor, usa da Tua bondade, da Tua compaixão para com cada um de nós, dos nossos filhos espirituais, Pai, em nome do Senhor Jesus. Guarda-nos deste mal, livra-nos desta pestilência, Senhor, livra-nos desta mortandade que nos assola, que quer produzir temor em nosso coração, ansiedade, mas que assim, Pai, como já temos falado, nós não temeremos porque sabemos que o Senhor está conosco. Enquanto estivermos próximos ao trono da graça, a Tua palavra diz que encontraremos socorro para o dia da angústia, e nós acessamos o trono da Tua graça para encontrar oportuno socorro neste dia da angústia, Pai, em nome do Senhor Jesus. Envia, Senhor, Teus anjos para que nos guardem de todo mal, que estejam acampados ao nosso redor. Pai, livra-nos de qualquer contaminação, Senhor Deus, não somente com essa pestilência, mas da maior pestilência, que é o pecado que nos assola com o espírito da morte, dia após dia. Pai, em nome do Senhor Jesus, declaramos a Tua vida, o sopro de vida sobre a nossa casa espiritual, sobre a vida de cada família, sobre a vida de cada família desta cidade, Pai, para que conheçam o amor de Deus, a misericórdia do Senhor, a compaixão de Deus e sejam salvos, sejam transformados em discípulos remanescentes para sermos, Senhor Deus, levados contigo, Senhor, no dia do nosso arrebatamento, Pai. Oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus, certos que o Senhor ouviu a nossa oração e certos da manifestação sobrenatural da intervenção divina nesse tempo, livrando-nos da morte, livrando-nos da pestilência, livrando-nos do pecado, da mortandade que nos assola todos os dias. Pai, em nome de Jesus, nós aplicamos o intercâmbio da cruz, aplicamos, Senhor Deus, o poder que é no Teu sangue, o poder porque somos uma igreja de aliança, uma igreja de pacto, Senhor. Temos orado, temos levantado nosso altar de adoração, temos construído nosso altar de adoração, temos colocado nossos holocaustos, temos colocado nossos sacrifícios nesse altar. Envia Teu fogo consumador, Senhor. Envia Teu fogo consumador sobre as nossas vidas, nesta hora, Pai, nesta noite, nesse tempo, nesta temporada, Senhor, em nome de Jesus. E afasta de nós todo temor, toda ansiedade, todo, Senhor, desânimo, todo desespero. Afasta de nós, dá-nos a Tua paz, dá-nos a Tua paz, dá-nos, Senhor Deus, a aquietação da nossa alma, Senhor, que não nos deixemos levar pelas circunstâncias, mas que possamos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E nós clamamos ao Senhor por este livramento, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. E amém. Aleluia. Aleluia. Amém, queridos. Vamos, então, dar sequência a nosso tempo de ministração dessa noite. Que Deus nos dê graça. Pai, dá-nos graça, Senhor, para que ao ministrar esta palavra, seja, Senhor Deus, o Senhor falando ao nosso coração. Senhor Deus, a Tua palavra diz, ide e fazer discípulos. E aqui nós temos, Pai, discípulos que amam o Senhor. Discípulos que não têm, Senhor Deus, deixado de lado a prioridade a Ti. E nós sabemos que tem muitos irmãos que estão conectados, que estão na expectativa de uma palavra tremenda que vai trazer, Senhor Deus, um alimento para a sua vida espiritual. E não só alimento, mas para trazer a consistência e o respaldo de Deus para nosso serviço no reino. Nós oramos, Senhor, por cada coração, que seja encontrado como um solo fértil,
onde esta semente cairá numa terra fértil e que vai produzir o seu fruto, que vai produzir, Senhor Deus, a 100 por 1, cada semente desta palavra que irá cair em cada coração. Nós oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus e declaramos isso para a honra e glória do Teu nome. Amém, Senhor. Amém. Amém, queridos. Nós entendemos que, como já dissemos em outras ministrações, esse mundo é um mundo onde o espírito do engano está assim numa militância tremenda. Eu li hoje uma frase do grande evangelista Billy Graham, quando ele diz: uma das duas coisas precisa morrer, ou o comunismo ou o cristianismo, porque as duas não têm como conviver juntas. Por quê? Porque o cristianismo é Cristo e o comunismo é o espírito do anticristo, o socialismo e todas aquelas coisas que você já ouviu falar por aí. Então, nós precisamos lutar intensamente para estabelecer o reino de Deus. Jesus veio para estabelecer o reino de Deus e, de fato, Ele o estabeleceu. Você e eu somos fruto do ministério de Cristo, depois do ministério dos seus apóstolos, depois dos ministérios dos discípulos que, no decorrer dos tempos, mesmo diante de tanta perseguição, mantiveram a sua fé, e alguém foi falando para alguém até chegar a mim, até chegar a você. E agora, nesta geração, você e eu somos os protagonistas que devemos falar de Jesus, falar do Evangelho de salvação para nossas futuras gerações. Sabemos que Cristo está às portas, mas enquanto Cristo não se manifestar de uma forma cabal, enquanto não ouvirmos a trombeta, o Senhor precisa nos encontrar trabalhando no seu reino. O Senhor precisa nos encontrar servindo no reino. O Senhor precisa nos encontrar ativos. Escute. O Senhor precisa nos encontrar ativos no reino, no corpo de Cristo. Portanto, se você pediu um tempo, é tempo de voltar. Porque quando Jesus voltar, Ele vai querer encontrar você servindo no reino. Servindo na sua casa, servindo seus irmãos, fazendo a obra de evangelista a tempo e fora de tempo. É muito importante. E no meio de tudo isso, como sempre, nós vamos encontrar pessoas extremamente racionais. Vamos encontrar pessoas que vão nos contrariar, pessoas que vão nos confrontar, digamos assim. Me prova isso, onde que está na Bíblia aquilo? Quantos já ouviram falar nisso? Mas independente disso, precisamos seguir falando do amor de Deus às pessoas. Embora estejamos em tempo de isolamento social, e eu creio que vai se estender, esse isolamento termina nessa quinta, mas já estou administrando de que parece que vamos se prorrogar por mais 14 dias, ou seja, ao todo vai um mês de novo, vai mês de julho inteirinho novamente. Queridos, precisamos estar preparados e precisamos estar, mesmo diante desse isolamento, continuar falando do amor de Deus. Deus te deu uma ferramenta poderosa e você tem que usá-lo, porque vamos prestar conta a Deus. Deus nos deu a internet, Deus nos deu os meios sociais, Deus nos deu o WhatsApp. Então você precisa saber como usar esses meios para mandar um texto bíblico para seu amigo, para sua amiga, para seu familiar, para pessoas que estão precisando todos os dias. Eu e minha esposa estamos mandando para muitas pessoas que nos pedem oração, né? Nós levamos essas pessoas a confessar a Jesus primeiramente, depois orar por eles. Porque não adianta nada orar, a pessoa é curada e vai para o inferno, não é verdade? Primeiro, nós temos que levar as pessoas a confessar a Jesus como Salvador e como Senhor das suas vidas, e precisamos dar sequência
em oração, alimentando com textos bíblicos, trazendo uma palavra de ânimo para esse dia, e assim nós vamos acompanhando as pessoas. Será que você tem feito isso? Você, como discípulo, precisa ser um reprodutor do seu DNA de paternidade. Você precisa, aquilo que eu estou fazendo, você precisa reproduzir. É por isso que nós dizemos, queridos, anotem as pregações, anotem a palavra, anotem os estudos da madrugada, anotem o discipulado, tomem nota, queridos, tomem nota para que vocês não se esqueçam, porque a mente nos trai, a mente nos não detém tudo que nós precisamos para mudar a nossa vida e nos alinhar com Deus nesta caminhada. Queridos, vivemos tempos extremamente turbulentos e difíceis. Vivemos dias muito complicados. Estamos lutando contra um inimigo que não conhecemos, que não tem cura. Estão dizendo que já fizeram a vacina, que já vai estar, que não sei o quê, não sei o quê. Não, queridos, não existe. A nossa confiança precisa estar em Deus. Em Deus. Amém, amados? Aleluia, aleluia. Pois bem, então, vamos a nosso discipulado desta noite. E Paulo, o apóstolo Paulo, numa das suas incursões, ele viajou por muitos lugares, pregava o evangelho poderosamente, e nesta ocasião, Paulo se encontrava na Grécia. E justamente daí, desse lugar, quando Paulo foi, ele percebeu que havia um espírito muito forte lá, que se chama o espírito da Grécia. Então, o que é o espírito da Grécia? É o racionalismo humano, racionalismo, mentalidade humana, o espírito do mundo, o espírito da idolatria. Sim, o espírito da Grécia incorpora o espírito da idolatria, o espírito filosófico, o espírito do homem carnal, o espírito do anticristo. Tem muito a ver com o espírito da Grécia. O espírito do anticristo tem muito a ver com o espírito da Grécia. Espiritualmente falando, o espírito da Grécia é uma fortaleza mental extremamente forte, que milita contra o desenvolvimento da nossa fé em Deus. Portanto, ele milita contra Cristo. Por isso que o espírito da Grécia nós consideramos como um espírito do anticristo, que contraria Cristo, que vai contra Cristo, contra a corrente que é Cristo. E nós vemos essa história em Atos capítulo 17. Eu não vou ler todo o capítulo, porque nós temos muitos assuntos aqui a tratar. Atos 17, do versículo 18 a 21, diz assim: alguns filósofos epicureus e estoicos, eram duas linhas de pensamento, mas que se uniam para discutir teologia, para discutir fundamentos e filosofar a seu respeito. Totalmente assim, fora da fé. A fé não existia nesses corações. Começaram a discutir com ele. Com quem? Com Paulo. Alguns lhe perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então, o levaram a uma reunião no Areópago. Areópago era um lugar distinto, honroso, onde poucas pessoas eram levadas. Eram levadas aqueles que tinham uma novidade, aqueles que tinham algo que eles ainda não escutaram. Por isso levaram Paulo. Ele está dizendo uma coisa que nós não conhecemos. Que coisa esse homem está falando? Vamos escutá-lo. Ah, não, ele é um tagarela. Isso não existe. Não, mas nós, como filósofos, temos que ouvi-lo e tal. Então levaram para esse lugar
no Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Então, todos os atenienses de Atenas, capital da Grécia, e estrangeiros que estavam lá trocando ideias, que ali viviam, não cuidavam de outra coisa. Escute isso aqui, porque isso aqui acontece até nos nossos dias. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não cuidavam de outra coisa senão falar e ouvir as últimas novidades. Você já viu, né? Que o espírito da murmuração e da fofoca está conectada com o espírito da Grécia. Por quê? Se reúnem para ouvir as últimas novidades. Olhe no lance. Muitas pessoas estão buscando sempre as últimas novidades em todos os segmentos da nossa sociedade. É assim, né? Todo mundo diz, não, o tempo vai, o tempo voa, temos que avançar, vem coisas novas, modas, estilos, tendências, música, artes, pensamentos. O espírito da Grécia, como nunca antes, está tão presente no nosso dia a dia. Por exemplo, os nossos adolescentes, nossos jovens, são muito mais avançados do que os nossos jovens do passado. Por quê? Porque eles têm muita informação, têm internet e não sei o quê. Até 10, 15 anos atrás, alguns instrumentos que nós utilizávamos, tem adolescente que nem conhece. Porque é uma tendência de uma mudança frenética, constante, né? Estamos na época do fast food, que é comida rápida, tudo queremos rapidamente, tudo assim e tal. Não, queridos, a vida cristã não se constrói com comida rápida. Isso tem a ver com o espírito da Grécia. Novidades, 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 vamos fazer, tá. E nós temos que tomar cuidado, porque também muitas pessoas cristãs procuram novidades nos ministérios. Nas questões espirituais, isso também acontece. Sempre tem a igreja da moda. Já ouviram falar isso? Sempre tem a igreja da moda. Chegou na cidade ou em tal lugar e tal, e aí todo mundo vai para lá, né? Menos os não convertidos, mas todos os que supostamente estão convertidos, vão para lá. Porque tem um profeta, porque vem uma profetisa, porque tem não sei o quê, porque tem uma novidade. Tem uma novidade. Sempre tem a igreja da moda. Então, todos correm para lá porque está acontecendo um mover. Está acontecendo cura. Está acontecendo aquilo. Está acontecendo... Não, queridos. Nós precisamos ter raízes profundas em nossa casa espiritual. Por isso você recebe discipulado. Por isso você recebe as impartições da palavra de Deus reveladas a seu coração. E se isso não for suficiente para você, então o que você está fazendo nesse discipulado? Muitas pessoas andam correndo atrás de moveres, de movimentos. Muitas pessoas correm... Essas pessoas estão sendo ludibriadas, enganadas pelo espírito da Grécia. Não são firmes no ministério. Estão uma hora aqui, outra hora já estão lá, outra hora estão lá, e assim vai, e não se firma em lugar nenhum, seu caráter não é tratado e nunca se torna um verdadeiro discípulo de Cristo. Portanto, é um candidato potente para a tribulação. O espírito da Grécia atua nessa linha, nessa tendência. Ou seja, sempre está buscando novidades. Por que as pessoas buscam novidades? Por que os atenienses procuravam sempre algo
novos conhecimentos, novidades. Uau, tá falando uma coisa, nossa, que filosofia linda, e tal, porque eram vazios no coração, cheiamente de conhecimento, cheia de ideias, cheia de filosofias, mas um coração vazio. Por isso estavam sempre querendo novidades, para preencher algo. E quando Paulo vai falar de Cristo, parece que começa a mover o coração deles e aquilo chama uma atenção. Aquilo chama a atenção deles, por quê? Porque eles nunca tinham ouvido falar. Quando nós falamos sobre o poder do Espírito Santo, as pessoas vão querer ouvir o que você tem a dizer. Então essas pessoas correm um risco muito grande de serem enganados. Os movimentos espirituais são como ventos, sopra aqui, sopra lá, e depois tudo passa e as pessoas ficam soltas e, digamos assim, ficam malnutridos e ficam raquíticos espiritualmente, perambulando como mendigos de igreja em igreja. Isso é a causa do espírito da Grécia. Atos, capítulo 17 e 21 diz: é que todos os moradores de Atenas e os estrangeiros que viviam ali gostavam de passar o tempo contando e ouvindo as últimas novidades. Esse é o mesmo texto que nós lemos na versão da Nova Tradução na linguagem de hoje. Eu fiz questão de colocar para que você possa entender. Gostavam de passar o tempo. Quantas pessoas gostam de passar o tempo contando e ouvindo novidades? No lugar de estar falando a palavra do Senhor, pregando aquilo que já sabe, aquilo que não só enche a mente, mas o espírito, o coração, e que transforma o coração. É por isso que muitas pessoas, queridos, vocês são discípulos, nós estamos no discipulado, e se houver alguma pessoa que está nos acessando pela primeira vez neste discipulado, esta palavra exclusivamente é um alimento espiritual proporcionado para os membros da nossa casa espiritual. Não é uma transmissão para depois você colocar o que você acha, se você concorda ou se você discorda. É a palavra de Deus, ponto final, acabou, os discípulos recebem, né? E aquele que recebe com coração bom, em boa terra, então a sua vida será transformada. Amém? Esse aqui não é um ponto de discussão se eu concordo ou não concordo, né? É um canal aberto, mas esta palavra é direcionada especificamente para os meus filhos espirituais que estão comigo na minha casa espiritual. Se você também se identifica com isso, você será muito bem recebido e nós queremos amar, abraçar você e conduzir e nutrir também a sua vida espiritual para que nós possamos subir juntos no arrebatamento com Cristo. Amém? Ok, então é por isso que muitas pessoas, escute isso, assistem aos cultos e depois saem dizendo: ai, quase dormi. A pregação do pastor hoje estava ruim, hoje não tinha muito mover do espírito, né? Hoje estava meio, o culto estava meio paradão, né? Nossa, tive sono, quase dormi. Ai, que culto chato. Puxa vida. Desde o louvor até a pregação, ai, hoje eu estou saindo vazio da igreja. Por quê? Porque o Espírito da Grécia não permitiu que você absorvesse o mover de Deus. O problema não é o culto, o problema não é quem dirige louvor, o problema não é quem prega a palavra, o problema é o seu coração. A sua mente está tão com o Espírito da Grécia, está tão racionalizado que você racionaliza tudo e não dá espaço para que o Espírito de Deus opere no seu coração. Murmuram por quê? Porque está buscando uma novidade mental, não espiritual. Está buscando uma novidade mental, racional, intelectual, algo que pudesse massagear a sua alma e não o seu espírito. Porque quando a palavra vem pelo Espírito e toca no nosso espírito, nos confronta com o nosso pecado.
Mas quando vem para a nossa alma, ameniza a nossa consciência e massageia o nosso ego. E aí saímos da igreja, ai, que culto lindo hoje. Hoje, ai, só que sai, continua no pecado, continua praticando as mesmas coisas, nada muda na sua vida. O espírito da Grécia é o principal ingrediente, é a base que se constrói a religiosidade. A base da religiosidade é o espírito da Grécia. Onde entra a teologia, onde entra as normas, os rudimentos, as tradições humanas. A religiosidade é construída sob o espírito da Grécia, pois um dos fundamentos da religiosidade espiritual é o racionalismo. O racionalismo. Escute isso. O espírito da Grécia, tá? O espírito da Grécia é aquele espírito que nos traz na nossa mente para nos familiarizarmos com a presença de Deus. A familiaridade com as coisas de Deus provém do espírito da Grécia. Por quê? Nos familiarizamos, porque já não há novidades. Já não há novidades. Então, tudo comum. Ah, Deus curou um paralítico. Deus curou um paralítico. Deus curou um cego. Deus levantou um morto. Pois o paralítico já foi curado. Mas isso eu já vi. Já vi acontecer. Sabe, queridos? A palavra que hoje eu quero lhe dar para vocês é para edificação do corpo de Cristo. Para edificar a sua vida. Para alertar você de não incorrer, de se desviar desse espírito. Então, escute isso, muito importante. O espírito da Grécia é um dos enganos dos últimos tempos. Sempre foi influente no mundo antigo e nunca esteve tão presente como em nossos dias. Por isso, nesta noite, eu quero dar alguns fundamentos contundentes para edificar a minha casa, para edificar a minha casa espiritual, para edificar os meus filhos, para edificar os meus discípulos, para edificar cada um dos seus corações. Sabe por quê? Porque não devemos usar as palavras humanas para convencer ao descrente, porque isso não funciona assim. Você não convence as pessoas através da sua evangelização, falando palavras de racionalidade, palavras da razão. Porque ali você incorpora o espírito humano e não o espírito de Cristo no seu coração. Porque o que devo evangelizar as pessoas é munidos com o espírito de Cristo. Por isso somos cristãos. Ou seja, somos feitos à imagem e semelhança de Cristo. Para vivermos nesta geração e fazer o que Cristo fez. Pensar como Cristo pensou, andar como Cristo andou e realizar as coisas que Cristo realizou. Então, amados, o apóstolo Paulo, embora fosse um dos maiores conhecedores da palavra, e olha, ele tinha uma revelação extraordinária da graça de Deus. Inclusive, a Bíblia diz que ele foi elevado até o terceiro céu. E ele, até o terceiro céu, teve revelações tremendas que ele não se dignou a escrever. Só escreveu o que lhe fora autorizado. E ele nos ensina de que não devemos usar a palavra humana para convencer as pessoas. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, ele diz assim: as armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas mentais. Então você não pode combater
não pode combater uma fortaleza mental de racionalidade com racionalidade, porque não vai ter efeito. Qual foi o problema de Paulo em Atenas? Paulo mesmo, depois, mais adiante, confessa: eu errei, eu me equivoquei, tentei convencer os atenienses na mesma linha deles, filosofando sobre o poder de Deus. Tanto que em Atenas, ele não conseguiu fazer nenhum milagre. Ele não conseguiu converter gente lá. Por quê? Porque ele tentou falar da maneira como eles falavam, achando que eles iam entender. Mas na verdade não entenderam nada, ninguém se converteu. É interessante isso. Por isso ele diz: meus irmãos, não é assim que se converte. Eu tentei fazer isso, não deu certo. Eu preciso falar com as armas espirituais em Deus para poder convencer e destruir toda a fortaleza, destruir esse espírito da Grécia que nos assola. E todos os dias, amados, por que nós sempre falamos? Precisamos orar, precisamos oração na madrugada, precisamos ler a palavra, precisamos meditar, precisamos orar, precisamos estar congregados. Por quê? Porque nós precisamos nutrir com essas armas poderosas em Deus, porque se nós não nos nutrimos, não poderemos quebrar essas fortalezas mentais que estão assolando o mundo inteiro. Plataformas de governos, de ideologias, se baseiam no espírito da Grécia. No espírito da Grécia. É importante isso. Então, amados, o apóstolo Paulo está nos ensinando que nunca devemos tentar convencer a ninguém discutindo teologia, discutindo religião, discutindo filosofia. Não. Como nós vamos combater o espírito da Grécia? Pregando a cruz de Cristo. E o que você tem que fazer nesses dias de pandemia, quanto mais agora você tem mais facilidade de abordar as pessoas. Quantos amigos você tem nas suas redes sociais? Quantos? 100, 200, 500, 1000. Veja quantas pessoas Deus está te dando para você, com uma breve mensagem, poder alcançar o coração daquelas pessoas. Você precisa pregar a cruz de Cristo. Não devemos nos envergonhar de falar do amor de Deus. Não devemos nos envergonhar de falar da palavra de Deus para as pessoas. Muitas vezes deixamos de falar porque tememos represálias, tememos perder a amizade. Eu prefiro ser repreendido, eu prefiro perder a amizade, mas quando chegar na presença do meu Jesus, ele me dizer: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, do que olhar para você e dizer: não te conheço, afastai-vos de mim. Uau! Precisamos pregar a cruz de Deus a tempo e fora de tempo. Precisamos pregar. Não tem outro argumento senão a cruz de Cristo. Quem são os que têm que pregar a cruz de Cristo? Quem? Pastor, quem que são? Isso é atribuição seu, pastor. Você é tempo integral para isso. Não, queridos. Os que têm que pregar a cruz de Cristo é a igreja. É a igreja. Nós somos a nuvem de testemunhas. Aleluia. Nós somos os embaixadores de Cristo nesta terra. Nós somos os enviados de Deus a esta terra. Você, que é igreja, a responsabilidade é sua. Como igreja, devemos pregar a cruz de Cristo. Pastor, como devo pregar a cruz de Cristo? Muito simples. Você precisa expulsar os demônios, precisa falar em novas línguas, impondo as mãos sobre os enfermos e curando-os em nome de Jesus, mantendo uma manifestação poderosa de milagres, sinais e maravilhas. Milagres, sinais e maravilhas. Se sua casa de paz começar a ter milagres,
pode ter certeza, muitas pessoas vão querer chegar à sua casa de paz e você vai ter a oportunidade de pregar a cruz de Cristo. Porque o que traz as pessoas para a cruz de Cristo são sinais. Amém. Que você e eu em Cristo temos. Aleluia. Temos. Problema é que nós, por conta do espírito da Grécia, nos impede de operar no espírito. Operamos na razão. E se eu orar? E se não acontecer? Meu Deus, vou passar vergonha e tal, e tal. Não, queridos. Eu já orei muitas vezes não aconteceu, mas muitas vezes, sabe o quê? Aconteceu. Porque Deus é que sabe todas as coisas. O detalhe, você tem que ser obediente e fazer. O problema, se aconteceu ou não aconteceu, não é seu. O problema é de Deus, porque é Ele que faz o milagre, não é você. Você só tem que obedecer pela fé e orar, repreender, expulsar o demônio, falar em novas línguas, ungir o enfermo, orar por eles. É a nossa função. Mas o milagre é Deus que faz. Pela sua fé. Mas o que o Espírito da Grécia te diz? Não, imagina, você vai passar vergonha aqui. Imagina falar para o teu chefe. Imagina falar para a tua vizinha. Imagina falar para teus parentes. É o Espírito da Grécia que te impede de você manifestar o poder do reino de Deus. Olha o que diz Marcos 16, 20. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. De quem é a função de pregar o Evangelho? Discípulos. Todos vocês que estão me assistindo hoje têm a responsabilidade diante de Deus de pregar por toda parte. Toda parte. Ah, pastor, eu estou em isolamento, mas você está direto nas redes sociais. 2, 3, 4, às vezes o dia inteiro nas redes sociais. Às vezes, a madrugada inteira. Tem gente entrando em grupos para jogar, para falar besteira, para não sei o quê. Queridos, você é discípulo. Amém. A Bíblia diz, os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com sinais que os acompanhavam. Um verdadeiro discípulo faz milagres acontecer. Porque o Senhor vai respaldar a tua palavra, a tua pregação. Ah, pastor, mas eu não conheço a Bíblia. Quem disse que você tem que pregar a Bíblia? Quem disse que você tem que pregar a Bíblia? Você tem que pregar o que Cristo fez na tua vida. E se realmente Cristo te transformou, você vai ter poder e autoridade para falar para as pessoas: Cristo me transformou. Quer transformar a sua vida também. Essa é a sua pregação. Amém. E a pessoa, quando seu coração está compungido, você ora com elas, leva a declarar a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, e depois ora pelo seu problema, ora por quem está enfermo na sua casa, e Deus vai fazer um milagre, Deus vai respaldar você. É o poder do testemunho. Como se prega o Evangelho de Cristo? Como? Com sinais. Com sinais. Se não, seu Evangelho não é Evangelho de poder. Amados, o milagre tem que ser visto não como algo que ficou apenas nos tempos bíblicos, mas como um recurso que o Espírito Santo nos coloca à disposição para que glorifiquemos a Deus e disseminemos, que possamos expandir o Evangelho de Cristo. Por isso, Deus nos concedeu poder, não somente para anunciar, mas também para fazer sinais acontecerem. Amém. Por isso que nós temos declarado, nós somos uma igreja sobrenatural. Numa das minhas pregações, se não me equivoco, nesse domingo, nós falamos, somos uma igreja sobrenatural. Nós não agimos no natural. O Espírito da Grécia opera no natural. Mas o Espírito de Cristo, dos discípulos de Cristo, opera no sobrenatural. Então, os sinais e maravilhas descritos na Bíblia
principalmente no Novo Testamento, são operações extraordinárias e sobrenaturais de Deus no âmbito das coisas naturais. Ou seja, no dia a dia, as coisas aconteciam sobrenaturalmente. Na hora nona, Pedro e João indo ao templo, tinha ali um coxo de nascimento e pedindo esmola. E Pedro olhando diz, fita teus olhos em nós. Não tenho prata, não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho. O que ele tinha? Sinais. Amém. O que ele tinha? Tinha Jesus. Ele disse, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E aquele coxo se levantou. E todo mundo ficou estupefato. Ficou maravilhado com aquele milagre sobrenatural. É assim que seus parentes têm que ficar com você. Amém. É assim que os seus amigos têm que ficar com você. Dizendo, uau! O que aconteceu com você? O que aconteceu com você? Meu Deus! Que é isso? E as pessoas vão querer Cristo. Aleluia. As pessoas vão querer Cristo. Não tem como, queridos. Não tem como. As pessoas vão querer Cristo. Amados, devemos ser uma igreja sobrenatural. Porque você e eu fomos gerados na eternidade e agora existimos no mundo natural para manifestar esse poder a todas as pessoas. Nesse tempo. Então, nesse discipulado, eu vou enfocar um pouquinho sobre algumas profecias messiânicas. Obviamente, a gente não vai esgotar esse assunto, porque tem infinitos textos, tem mais de, eu creio que devemos ter mais de 600 textos que falam sobre a vinda de Jesus Cristo e sobre todos os mínimos detalhes do ministério da vida de Cristo. Eu vou mencionar apenas alguns, porque eu quero te dar uma base sólida para você ter a revelação aonde você está construído em Cristo, para então você ter a noção do poder que há no nome de Jesus e aonde você está construindo a sua casa espiritual, a sua vida espiritual, para operar na mesma proporção que Cristo operou os seus milagres. Amém, queridos? Ok, então vamos lá. Eu quero dar então alguns fundamentos da palavra de Deus para respaldar o que nós iremos ensinar. Qual é o propósito dessas profecias messiânicas? Qual é o propósito das profecias messiânicas? É nos fazer entender da onde nós viemos, aonde nós estamos e para onde nós vamos. E nos dar a certeza plena da nossa decisão pela fé de seguir a Jesus. Sabemos que quando nós conhecemos as profecias messiânicas, nós também conhecemos a nossa essência. Conhecemos que nós temos um Deus de propósitos, que é um Deus que tem o controle de todas as situações. Então, quando nós conhecemos e temos esse fundamento em nossa vida, não seremos abalados por qualquer coisa. Não seremos, queridos. Não seremos. Escute, olhando para trás, foram declaradas diversas profecias. Só que naquela época ninguém as entendia. Hoje, com a revelação do Espírito Santo, nós entendemos as profecias dos antigos. Os religiosos na época de Jesus não tiveram a revelação dessas profecias, porque transformaram as leis de Deus numa religião. Inclusive, transformaram num negócio lucrativo, mercadejando a fé do povo. Os sacerdotes eram muito abastados financeiramente na época de Jesus, porque eles mercadejavam a fé dos discípulos, do povo. Mercadejavam a fé do povo. Incrível isso. Parece que alguns na nossa época repetem a mesma coisa. Por isso, estavam tão enfocados no espírito da Grécia, com sua mente no racional, no natural, não discerniram que Jesus era o Messias. Mesmo com tantos sinais, com tanta, digo assim, com tantas
palavras proféticas. Eles tinham o livro Torá, onde estavam todas as profecias do Messias, mas eles, por conta da sua mente voltada para as coisas naturais, não discerniram que Jesus era o Messias. Muitas pessoas hoje em dia não estão discernindo Jesus como Salvador e Senhor das suas vidas, porque estão focados nas coisas terrenas, no espírito da Grécia. E meus discípulos, os discípulos de Cristo, não podem ter essa mente. Você e eu, como discípulos, precisamos ter o nosso coração totalmente voltado para as coisas espirituais. Por isso que Jesus disse, não acumulem riquezas na terra, mas dos céus, amém, com valores dos céus. Amém. Não discerniram o tempo do Messias. Mesmo com tantos sinais e maravilhas que ele está operando, chegaram ao absurdo de dizer que Jesus era o maioral dos demônios e que por conta dos demônios ele operava os milagres. Você pode crer nisso? E quantas pessoas por aí saem falando do ministério apostólico, porque é duro, porque é isso, porque é aquilo, porque lá tem que fazer um tal de sacrifício, de oração, e tem que acordar de madrugada, e tem que não sei o que, não sei o que. Ah, essa visão para mim não serve. Ah, é? Vamos ver no dia do arrebatamento. Quem vai subir? Existe a recompensa para aqueles que tiveram esta revelação. Existe. Eu garanto isso para vocês, porque a palavra de Deus nos garante. Nós já falamos sobre isso nos 2 estudos passados, sobre a diferença do remanescente e dos que irão ficar para a grande tribulação. Por isso, os sacerdotes não discerniram o tempo do Messias. Inclusive, o crucificaram. O crucificaram. Não reconheceram como Filho de Deus, como Salvador. Escute isso. A manifestação do poder sobrenatural. A manifestação do poder sobrenatural numa igreja do Vinho Novo incomoda muita gente. Porque querem adequar ao conhecimento humano as manifestações sobrenaturais. Então, como eles não conseguem, criticam. Não é assim? E não eu não estou falando aqui da nossa realidade, estou falando do mundo inteiro, queridos. Você não tem ideia como o nosso apóstolo é criticado. Você não tem ideia. Você não tem ideia de como o apóstolo Maldonado é criticado no mundo inteiro. Chamado de falso profeta, desaproveitar, e de que isso, e não sei. Ai, quantas bobagens, queridos. Porque não tem revelação. E não é pelos incrédulos, é por crentes de outras denominações que deveriam estar tendo esta revelação. Não tem, porque tem o espírito da Grécia, fortalezas mentais, religiosas, que não conseguem absorver, não conseguem ter a revelação dos milagres. E evidentemente, com os milagres, com a manifestação de Deus, Deus te produz governo. Como? Financeiramente. Aí depois dizem, porque lá pede muita oferta. Lá porque... Não, queridos. É porque uma igreja em movimento sobrenatural, ela não só prospera em número de membros, mas também prospera em número de finanças. Amém. Para governar, para construir, para comprar, para expandir, para preparar obreiros chamados ao ministério, sustentá-los e enviá-los às nações. E essa é a visão da nossa casa espiritual. Então, amados, eles querem adequar a mente natural às coisas sobrenaturais. Nunca irão conseguir. Muitos desses religiosos examinam as escrituras sagradas, porém não encontram respostas, embora esteja ali na sua frente. Por quê? Porque não tem revelação. Seus olhos estão cegados.
não conseguem discernir, não conseguem ter a revelação. Uma igreja do Vinho Novo lê um texto e extrai uma revelação sobrenatural. O religioso lê o mesmo texto e diz, não estou vendo nada. Para mim está tudo certo, tudo comum. Deus é assim, Deus é amor e tal. Não. Deuteronômio 29 é um texto que eu já li para vocês, já ensinei sobre isto. Diz, inclusive foi objeto de uma pregação ano passado. Diz assim, Deuteronômio 29. Vão anotando aí, queridos. As coisas encobertas pertencem ao Senhor. Os mistérios pertencem ao Senhor nosso Deus. Mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei, da palavra de Deus. Existem coisas que são atribuições do mistério de Deus. Não sabemos, por que essa criança nasceu assim? Por que essa criança está padecendo na UTI? Por que há tantos pobres? Por que há tantas... por que Deus levou meu pai? Por que Deus levou a minha mãe? São mistérios. Não nos cabe a nós. A nós nos cabe as reveladas. E devemos viver o que Deus permitiu que se revelasse aos nossos olhos para vivermos nessa revelação. Porque essa revelação que vai salvar a nossa alma, queridos. Viver na revelação de uma vida santificada para Deus, preparando-nos para o dia do arrebatamento. Mateus 11:25 diz, eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes, palavras de Jesus, estas coisas dos sábios e cultos, e as revelaste aos pequeninos. Quem que é os pequeninos? Os humildes de coração. Os que não questionam as coisas de Deus com a mente, mas recebem com o coração. Isso são os pequeninos, como uma criança. Uma criança ainda tem um coração puro. Tanto que Jesus disse, se vocês não forem como uma criança, não entrarão no reino dos céus. Não está dizendo assim, se você for uma criança espiritual. Não disse isso. Como o caráter de uma criança inocente, sem maldade. Dependente do pai. Uau! Que coisa! E como Deus, como o inimigo está destruindo as famílias, porque está tornando nossas crianças, está tirando rapidamente da sua inocência. Precisamos orar por isso. Nunca se viu tantas crianças rebeldes, desobedientes a seus pais, sem honra, como no nosso tempo. Por isso, quando crescem, não honram ninguém. E alguém mais forte vai bater nas suas crianças. Por quê? Porque de alguma forma ele vai aprender. E a melhor coisa é aprender dentro de casa. Assim como eu estou ensinando vocês, aprendendo dentro da nossa casa espiritual, porque senão o diabo vai te bater ali fora. Então, depois dessas palavras de Jesus, queridos, os sacerdotes nos dias de Jesus não souberam discernir que o Messias de Deus já estava no meio deles. Embora tivesse conhecimento extremo da lei de Deus, das profecias, não tinham revelação. É por isso que muitas pessoas que se intitulam cristãs não estão salvas por falta de revelação. Falta de revelação. Aceitaram a Jesus como Salvador, mas não reconheceram como Senhor das suas vidas. Sabe por quê? Porque seus frutos não denotam uma transformação de vida, porque continuam nos seus pecados, continuam com seus vícios, continuam prevaricando contra o Senhor. Apenas fizeram uma oração. Deus não toma, não leva em conta essa declaração. Porém, como diz o texto, amados, quando Jesus fala dos pequeninos, está falando dos humildes, que reconheceram o Messias e souberam como entrar na dimensão do reino de Deus através do Evangelho de Jesus Cristo. Uau, que coisa tremenda.
Que coisa tremenda. Como é fácil você pregar aos pequenos, aos que estão em necessidade, digamos assim. É muito mais fácil absorver o reino de Deus do que, por exemplo, aquelas pessoas que não estão precisando de coisa alguma. Tem tudo, mas não tem nada. Amados, com este discipulado, eu quero dar a vocês a credibilidade, a confiabilidade, a segurança, a solidez e o fundamento pela palavra de Deus, com respeito a Jesus Cristo como enviado do Senhor. Ok? Então vamos lá, vamos iniciar. Gênesis capítulo 3, versículo 15, já fala do Cordeiro. Gênesis capítulo 3, versículo 15, já está falando do Cordeiro. Escuta aqui, diz: porém, inimizade entre você e a mulher, depois que o homem pecou contra Deus, então Deus vem, confronta e traz uma sentença para eles. Diz: porém, inimizade entre você, está falando para a serpente, e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dele. Este descendente, esta mulher, melhor dizendo, o inimigo, lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Escute bem. Note aqui a primeira referência messiânica descrevendo o sofrimento de Cristo. Já há uma inimizade. O pecado já criou uma inimizade entre o inferno e o ser humano. Entre a igreja e entre os seus descendentes. Já pelejariam, seria uma luta, seria uma batalha espiritual constante até a vinda do Senhor Jesus. E como já vimos no estudo anterior, nós teremos uma segunda vinda de Jesus. E na segunda vinda haverá uma grande batalha. E que será a batalha final. Onde o inimigo e todas as hostes serão totalmente destruídas e lançadas na eternidade do inferno. E com ele, muitos aqueles que não creram em Jesus, que se renderam para a besta. Nós já falamos sobre isso. Então diz, há uma inimizade entre o diabo e a igreja. A mulher aqui representa a igreja. E entre a descendência e o descendente dela, aqui representam os nossos pais, eu, você, os nossos descendentes, que teriam uma luta constante. Sempre estaremos em luta constante espiritual com o diabo. Seremos feridos, escute isso aqui, seremos feridos na cabeça. Espírito da Grécia. Constantemente, o mundo é ferido aonde? Na sua mente, na sua cabeça. Como? Com ideologias, com ideias, com vãs religiões, com vãs filosofias. Mas nós o feriremos no calcanhar. Por quê? Porque nós vamos andar como Cristo andou. Amém, queridos? Nós vamos andar como Cristo andou. Gênesis, capítulo 3, versículo 21, diz assim: e o Senhor fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. E aqui eu quero fazer um parênteses. Escute, porque é muito importante isso. Aqui diz assim: e o Senhor fez roupas de pele e de animal e com elas vestiu Adão e a sua mulher, Eva. Então, quando o homem pecou, queridos, o entendimento dos olhos espirituais do bem e do mal foram abertos, foi aberto. Isto é, o homem passou a entender a sua nudez. O homem passou a ver a sua vergonha.
o homem passou a ter medo, o homem passou a ter insegurança e o homem ficou traumatizado com esse acontecimento. É ali que todos esses espíritos entraram no coração humano. Por isso Deus proveu o sacrifício de um cordeiro para cobri-los da sua nudez. Muitos estudiosos, teólogos e doutores que estudam o Gênesis e entram num certo acordo e concordam com uma certa posição de que naquele tempo onde Adão estava reinando ainda antes do pecado, que os animais que estavam em volta deles era uma criação de cordeiros. Era uma criação de cordeiros. Por isso Deus sacrificou um cordeiro, tirou sua pele e vestiu Adão e vestiu Eva. Por isso diz a Bíblia, Deus proveu um sacrifício, ou seja, por causa do pecado, alguém tinha que morrer para cobrir o pecado, para tirar o pecado. Isso aconteceu lá no Jardim do Éden, na eternidade. Que nessa época ainda era a eternidade. Eles ainda não tinham sido expulsos do jardim. Logo depois que eles foram vestidos, aí eles foram expulsos do paraíso. Porque o homem, naquela atmosfera de inocência, de santidade, pelo fato dele conhecer o bem e o mal, ele foi contaminado. Então já não poderia estar mais lá. Não poderia. Então, Deus fez roupas. Escute, porque aqui tem uma revelação muito grande. E aqui que eu quero fazer o parênteses. Por que Deus precisou fazer roupas para Adão e Eva? É muito simples. Você vai dizer, para cobrir a sua vergonha. Ok, mas aqui tem uma revelação. Escute bem o que eu vou dizer. Por que o Senhor precisou fazer roupas para cobri-los? Porque o homem sem cobertura, sem roupas, que é cobertura espiritual, ele vê a sua nudez e se envergonha. Vê a sua condição espiritual e emocional falida. E se envergonha disso, porque vê o quão miserável ele é, o quão cego e nu ele é. E foi isso que Adão viu nele quando ele pecou. Quando seus olhos se despertaram, ele viu a sua miserabilidade exposta. A pessoa que está sem cobertura, essa é a sua condição espiritual. Por isso, todos nós, discípulos de Cristo, precisamos ter uma cobertura espiritual. Muitas pessoas me perguntam, pastor, onde está isso na Bíblia? Eu não concordo com isso, eu não quero saber se você concorda ou não concorda. Está na Bíblia, acabou. Eu resolvi crer na palavra de Deus. E o princípio da cobertura tem uma extensão de texto em toda a Bíblia, mas inicia-se aqui, a cobertura. Eu preciso que Deus cubra a minha vergonha, a minha miserabilidade, porque em Cristo Jesus, com as roupas espirituais do sangue de Jesus, eu fui liberto da minha vergonha. E uma das coisas mais propensas que o inimigo quer fazer na minha vida e na tua vida é lidar justamente com a tua vergonha, com a tua autoimagem. Por isso que temos muita gente deprimida, muita gente que se acha feia, muita gente que acha que não vai conseguir nada na vida, porque se acha inútil, se acha inadequado, acha que não tem condições, acha que não tem isso, que não tem aquilo. Por quê? Porque justamente o diabo mexe na tua vergonha. Na tua vergonha. Por isso, nós precisamos estar sempre debaixo de uma cobertura espiritual. Muitas pessoas precisam estar. Isso está na Bíblia. Porque sem cobertura espiritual, passamos vergonha. Porque toda a nossa nudez espiritual e emocional causada pelo pecado é exposta para que o diabo nos fira muito mais na cabeça.
com pensamentos e com ideologias anticristo. A cobertura espiritual é como uma armadura que Deus nos dá para nos proteger e, ao mesmo tempo, usá-la como instrumento de guerra para vencer o inimigo. Efésios capítulo 6, versículo 13, diz assim: por isso vistam toda a armadura de Deus, estejam debaixo de cobertura. Estejam em cobertura. Por isso vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Ou seja, enfrentamos a batalha, vencemos a batalha, passou a batalha e estamos firmes. Por quê? Porque mantemos a nossa armadura, mantemos a cobertura que nos dá proteção. A cobertura espiritual dá proteção. As roupas que Deus deu para Adão e para Eva é para protegê-los da sua nudez, da sua miserabilidade. Cristãos solitários, escute isso, cristãos solitários que não se congregam, não têm cobertura espiritual, estão desnudos tentando cobrir a sua vergonha com as suas mãos. Já viu uma pessoa que fica desnuda? Geralmente ele quer cobrir a sua vergonha com a sua mão. As mulheres passam o braço no peito e com a sua mão naquele lugar onde você sabe, para cobrir a sua vergonha. Não é assim? E muitos cristãos estão assim no mundo. E enquanto estão cobrindo com suas mãos a sua vergonha, a sua cabeça fica livre como um alvo fácil para o espírito da Grécia. Ah, não é bem assim não. O que esse pastor aí vai dizer? Esse pastor é muito ditador, esse pastor é muito... eu não concordo com... Não tem concordar, não concordar. A Bíblia diz assim, o problema é se concordar ou não concordar, não é meu, é seu. É seu, não é meu. Depois você se dá conta com Deus. Daí Jesus vai dizer para você, o teu pastor naquele dia, naquele discipulado disse isso para você, e você não concordou, afastai-vos de mim. Afastai-vos de mim. Isso significa que essas pessoas tentam por todos os meios resolver os seus problemas com as suas próprias mãos, porém nunca irão resolvermos porque isso é antibíblico. Deus nos deu a oportunidade de conviver em família. Por isso, Cristo estabeleceu a sua igreja como família espiritual para que nós sejamos enxertados nessa casa espiritual e permanecer nessa casa espiritual até a vinda de Jesus Cristo. Por falta de revelação, vemos tantas pessoas entrando e saindo das igrejas, entrando e saindo das igrejas, estão dilacerando o corpo de Cristo. E se esquecem da revelação de que um dia prestaremos conta de Deus com todas as nossas atitudes, com todas as nossas ações. Está tudo registrado no livro da vida. No livro da vida está registrado todas as murmurações, todas as fofocas, todos os... todo o nosso procedimento. E seremos julgados pelas nossas obras como cristãos. Muitas pessoas, infelizmente, não têm esta revelação. E por isso, literalmente, estão camelando na vida. É só má notícia, é só desgraça, é só raio que cai na sua horta. Porque não tem revelação de cobertura espiritual. O texto diz claramente, escute, o Senhor fez roupas de pele de animais e com elas vestiu Adão e a sua mulher. Qual é a condição de alguém que anda sem cobertura espiritual?
qual é a condição de alguém que se diz ser cristão, mas anda sem cobertura espiritual, sem a revelação. Pode até fazer parte de uma igreja, mas se rebela contra o seu líder espiritual, fala mal do seu líder espiritual, não concorda com o que o seu líder espiritual diz, não concorda com a doutrina da igreja, mas está lá. Significa uma pessoa que não está debaixo de uma cobertura espiritual. Escute isso. Apocalipse capítulo 3, versículo 15 a 19. Eu espero sinceramente que você esteja anotando aí, queridos, porque você tem que rever isto, reler isto e fazer com que o Espírito Santo encontre um coração para ser transformado na sua vida. Amém? Diz assim: conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Escute, isso para aquele que não aceita a cobertura espiritual. Diz: melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. E aí Deus te responde: não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim, diz o Senhor, ouro refinado no fogo. Revelação do Espírito Santo. E você se tornará rico. Eu sou rico, sabe por quê? Porque eu tenho fogo do Espírito Santo. Você é rico porque tem o fogo do Espírito Santo na sua vida. Amém, queridos? Compre roupas brancas, está falando de santidade. E vista-se estilo de vida, para cobrir a sua vergonha, a sua nudez. Uau! Sabe o que nos veste hoje para cobrir a nossa nudez? A santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Roupas brancas, vestes brancas, cobre a nossa nudez e se chama santidade. E compre colírio para ungir os seus olhos, ou seja, as escamas, pelo poder do Espírito Santo, cairão por terra e nossos olhos do entendimento espiritual serão abertos por causa do fogo do Espírito que já está em nós e poder enxergar. Depois o texto termina dizendo assim, Deus falando: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, não leve em consideração, o pastor Humberto está usando para me ferir. O pastor Humberto está usando agora a palavra só para dizer que sou eu. Não, queridos, você não é meu alvo. O Senhor é que está dizendo isso para você. Aí é que está o problema. As pessoas acham que somos nós e nós só obedecemos o que a palavra do Senhor está dizendo. Não sou eu que estou dizendo. Jesus está falando essas palavras para mim e está falando para você. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente, diz o Senhor, e arrependa-se. Ser diligente significa ser obediente, ser humilde, reconhecer que precisa dessa cobertura. Arrependa-se. Como Deus considera uma pessoa sem cobertura? Como Deus considera uma pessoa sem cobertura? Escute, considera como um crente morno, miserável, pobre, cego e nu, digno de compaixão. Voltamos ao nosso assunto, fechamos parênteses aqui e vemos mais um texto messiânico, por exemplo, no livro de Salmos. Salmos capítulo 68, versículo 18, diz assim, escute, porque é muito importante. Quando subsiste em triunfo às alturas, ou quando subiste, estou sem óculos, quando subiste em triunfo às alturas, escute, levaste cativo muitos prisioneiros, recebeste homens como dádivas, até mesmo rebeldes.
para estabeleceres morada, ó Senhor Deus. O que o salmista, qual a revelação do salmista aqui? Esse foi aproximadamente uns 2000 antes de Cristo. 2500, 2700 anos antes de Cristo. E o salmista teve esta revelação. É uma profecia messiânica da graça salvadora e da ressurreição de Cristo. Porque quando ele morreu, ele foi lá, pregou no inferno, e todos os rebeldes que estavam lá, todos os homens que morreram em pecado, receberam a Jesus. Quando Jesus ressuscitou, eles vieram junto com eles. Isso está escrito lá em Efésios, capítulo 4, versículos 7 a 9. Você pode ler lá. Eu não vou ler aqui para não gastar nosso tempo. Efésios 4, 7 a 9. Está descrito exatamente o que está escrito no livro de Salmos. O apóstolo Paulo menciona. Referindo-se a Cristo, a sua ressurreição e a salvação da graça. Da graça. Então, há muitos textos que falam a respeito deste assunto. E eu apenas estou dando algumas consistências para depois, mais adiante, desenvolvermos o nosso assunto principal, que não vai ser hoje, vai ser na próxima segunda-feira, não nos vai dar o tempo. Eu vejo que o nosso tempo já está bastante adiantado, mas eu ainda preciso terminar. Por favor, me dê mais alguns minutos. Miqueias, olha, eu só estou lendo o Antigo Testamento que falam de Jesus. Miqueias, capítulo 5, versículo 2, diz: mas tu, Belém, Belém, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será governante sobre Israel. Está falando de Jesus. Suas origens estão no passado distante, em tempos da eternidade. Quem que era eterno? Jesus. Aqui já estava anunciando o nascimento de Cristo, de uma cidade que era tão insignificante para os doutores da lei e para todo o povo de Israel. Tanto que disseram, mas de Belém pode vir alguma coisa boa? E Deus usou justamente um pequenino para confundir os sábios. Como poderia vir de um lugar assim? Eu não acredito nisso, diziam os doutores da lei, porque a religiosidade cegava os seus olhos e não tinham a revelação, embora o Messias já estava no meio deles. Outro texto, Zacarias capítulo 9, versículo 9, diz assim: alegre-se muito a cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você. O rei está vindo a Jerusalém, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de uma jumenta. Você já entendeu? Como Jesus diz no Novo Testamento, como Jesus entrou em Jerusalém? Num jumentinho. E falavam, Hosana, o filho de Davi, Hosana, filho de Davi. E derramavam palmas sobre ele, e folhas de palmeiras, e jogavam. E Jesus entrou num grande alarido em cima do quê? De um jumentinho. Que foi profetizado pelo profeta Zacarias, milhares de anos antes de Cristo. Você percebe de onde vem a fundamentação de um Jesus em que você o aceitou como Salvador e Senhor da sua vida? Prova a existência da eternidade de Cristo. Você percebe como Deus manteve o controle. Deus sabe todas as coisas. Não há mínimos detalhes que estejam alheios aos olhos de Deus, amados. É infinita a sabedoria do Senhor. Deus, desde a eternidade, já estava planejando tudo certinho, já inspirando seus profetas para garantir um respaldo, um fundamento profético para a vinda do seu filho. Para a vinda do seu filho. Não há contestação
para a palavra do Senhor enquanto às profecias da vinda do Filho de Deus, Jesus Cristo. Por isso, amados, quando muitas vezes somos questionados a respeito disso, não devemos ter nenhuma dúvida, inclusive para evangelizar as pessoas. Me prova na palavra como que é esse Jesus que não sei o quê, porque ele só tem o entendimento de Jesus que foi crucificado, mas não conhece o contexto da revelação profética, da anunciação, da consistência, das raízes que no transcorrer de anos, de miles de anos, Deus foi costurando, Deus foi estabelecendo, Deus foi construindo através da inspiração dos seus profetas naquele tempo para que se cumprisse com a vinda do Filho do Homem, com a vinda de Jesus Cristo. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio em carne para nos salvar. Eu não tenho dúvida. E é isso que eu quero colocar no seu coração nesta noite. Que você não tenha dúvida nenhuma de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Para você poder evangelizar as pessoas com ousadia, com bastante revelação, com consistência, com fundamento, sabendo aonde você está construído, debaixo da rocha, Jesus Cristo. Até a traição de Jesus, até a traição de Jesus foi profetizado. Inclusive, o preço que seria pago por essa traição. Veja o que diz Salmos 41, versículo 9. Salmo 41, versículo 9 diz: até o meu melhor amigo em quem eu confiava e que partilhava do meu pão. Judas não era assim? Era amigo de Jesus, já não o chamo servo, senão amigos, disse Jesus. Portanto, Judas era amigo de Jesus. Partilhava do pão à mesa, disse, voltou-se contra mim. O salmista teve a revelação de que Jesus seria traído por um amigo. E Zacarias, capítulo 11, versículo 12, a segunda parte do texto, tem uma primeira parte, depois tem a segunda parte do mesmo versículo 12, diz assim: eis que então eles me pagaram o preço de um escravo. Ou seja, qual que era o preço de um escravo? 30 moedas de prata. Jesus foi vendido por esse amigo que partilhava o pão com ele por preço de um escravo. 30 moedas de prata. E depois, se você ler todo o texto, você vai ver que também fala que Judas se arrependeu e foi e jogou as 30 moedas de prata no templo. Tem um texto que fala em Zacarias, que essas moedas de prata foram jogadas no templo. Não foi isso que aconteceu depois? Portanto, queridos, a revelação das profecias é coisa tremenda para nós. Naquele tempo eles não sabiam o que estavam falando. Hoje você e eu não temos desculpas. Nós sabemos o que eles falaram. Porque agora nós experimentamos Jesus em nosso espírito. Ou seja, está tudo profetizado no Antigo Testamento e se cumpre cabalmente no Novo Testamento. Queridos, nada surpreende a Deus. Por acaso você acha que Jesus não sabia o porquê ele tinha vindo ao mundo? Claro que ele sabia. Ou você acha que ele não sabia o que ia acontecer com ele? Claro que ele sabia, até os mínimos detalhes. Ele sabia da traição, ele sabia que o sacerdote não ia recebê-lo, que ele não ia ser aceito pela lei, pelos doutores da lei. Ele sabia tudo, sabia que seria condenado, sabia que seria castigado, ele sabia tudo. Ele não foi pego de surpresa. Na oração, no Monte das Oliveiras, no Getsemane, ele chega a suar sangue de tanta aflição que ele teve, porque ele sabia o que ele ia passar. Ele nunca pegou de surpresa. Ele sabia. Jesus não foi pego de surpresa. Ele sabia, porque o tempo inteiro ele dizia: o tempo é chegado, chegou a hora, chegou o momento. Ou seja, ele sabia todas as coisas.
e continua sabendo todas as coisas. Por isso você tem que confiar em Deus, tem que confiar em Jesus, porque Ele sabe todas as coisas. Nós não sabemos, por isso temos a oportunidade de confiar nele, de permitir que Ele seja nossa cobertura. De permitir que possamos prestar contas da nossa vida a alguém que o representa, que é a nossa liderança espiritual. Tudo está e estará no controle de Deus. Por isso a sua fé, meu irmão, discípulo, filho querido, você que nos visita nesta ministração, a sua fé deve sempre estar alicerçada, fundamentada na palavra de Deus, mas na palavra revelada. Pois diante de tantas circunstâncias, sempre saberemos nosso propósito de vida e por isso nunca seremos abalados. O medo da nossa vida não nos sacudirá. A ansiedade, a pandemia, o terror que está acontecendo não nos abalará. Por quê? Porque nós temos um Deus que nunca foi surpreendido. E nos refugiamos e precisamos aprender a nos esconder nele, como diz o Salmo 91. O Senhor é meu esconderijo, debaixo das suas asas terei descanso. Muitas pessoas que estão por anos na igreja, amados, quando vem um sacudimento de Deus, quando vem um estremecimento de Deus sobre o mundo, entram em desespero, porque não sabem o que irá acontecer. Sabe por quê? Porque desconhecem as profecias. Não sabe o que irá acontecer com a sua família, não sabe o que irá acontecer com a sua empresa, não sabem as promessas da palavra de Deus, porque desconhecem as profecias. Desconhece a palavra de Deus. Meu povo perece, diz o Senhor, porque lhe falta a revelação do conhecimento. Vão atrás de orações, vão atrás de situações, livros de autoajuda, vão em diversos outros lugares, vão de igreja em igreja achando que isso vai ajudá-los. Não, queridos. Você foi enxertado no corpo de Cristo, assim como a minha mão. Esse dedinho foi enxertado na minha mão. Não pode sair, ele está ali. É assim que eu tenho que estar enxertado na igreja de Cristo, corpo de Cristo. Onde eu recebo cobertura, onde eu recebo palavra de ânimo, onde eu recebo o alimento que me sustenta espiritualmente, que me faz conhecer as profecias, e conhecendo as profecias, me consolida como um estabelecimento numa profundidade na rocha que é Jesus Cristo. Por isso a palavra diz, o justo florescerá como a palmeira. Amém. Sabe como que a palmeira cresce? Primeiro ele cresce para baixo. Ele cresce para baixo. Ele cresce para baixo. A sua raiz vai. Quando encontra a rocha, ele dá volta na rocha. Por isso, quando vem os ventos na praia, você percebe que as palmeiras, ele fica assim tortinho, mas quando passa o vento, eles permanecem na mesma posição. É isso que a palavra do Senhor diz lá em Efésios capítulo 6, quando diz, vestidos da armadura de Deus, e quando tudo isso passar, vocês estão firmes. Aleluia. Aleluia. Perdão, Senhor. Oh, Jesus, o meu tempo já foi, queridos, mas me dê mais 5 minutos, por favor. Eu preciso avançar para fechar isso aqui, depois nós orarmos para que a segunda parte depois nós possamos continuar na semana que vem. Êxodo, capítulo 33, versículo 13 e 14. Deus estava falando com Moisés no deserto, com 3 milhões de pessoas atrás dele.
E Moisés diz para Deus: se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é teu povo. E respondeu o Senhor. Veja a resposta de Deus. Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Aleluia. Uau! Quando nós agradamos a Deus, e a Bíblia diz que agrada a Deus, tenha fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Tenha fé. E peça para Deus revelar o seu propósito na tua vida. Como disse aqui Moisés, para que eu te conheça. Quando nós conhecemos o propósito de Deus, nós passamos a conhecê-lo. E aí somos aceitos por Ele. Por quê? Porque nós o conhecemos e sabemos nosso propósito, obedecemos pela fé e Deus não nos rejeita quando nós temos fé. E aí Ele diz, eu mesmo o acompanharei e te darei descanso. Moisés, fique tranquilo, eu estou no controle, eu vou te acompanhar, eu vou te dar toda a graça e sabedoria para você dirigir esse povo. Fique tranquilo. E Deus operou grandes milagres. E nesta noite, antes de nós termos tempo de orar por você nessa noite, querido discípulo, amado, quero fazer uma pergunta para você, para nós terminarmos essa primeira parte. Eu não consegui terminar, é muito material, mas na semana que vem, se Deus assim permitir, vamos terminar. A minha pergunta para você, para nós encerrarmos, sobre qual fundamento está construído a sua fé? Sobre qual fundamento está construído a sua fé? Sabe por que muitas vezes esmorecemos? Porque o nosso fundamento realmente não está construído sobre a rocha. Por isso que variamos, por isso que nos afastamos do trono da graça. E quando precisamos, não encontramos oportuno socorro para as nossas necessidades. 2 Pedro 1, versículo 19 a 21 diz assim, com isso eu termino. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção. Como uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações. Antes de mais nada, diz Pedro, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, humana. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana. Mas homens humanos falaram da parte de Deus, inspirados, impelidos pelo Espírito Santo. E só podia ser pelo Espírito Santo, porque o homem natural jamais saberia o que Cristo iria sofrer milhares de anos depois da sua profecia, se não fosse inspirado por Deus. Por isso, nesta noite, eu pergunto a você, amados discípulos, sobre qual fundamento está construída a sua fé. Eu sei que nós temos pessoas que estão acessando por primeira vez. Eu quero conduzir você a uma oração agora, para você entregar a sua vida e fundamentar a sua vida em Jesus Cristo. Não só aceitá-los como Salvador, você precisa aceitá-lo também como Senhor. E como Senhor, aí é que começa a nossa luta com a nossa mente. Porque temos que começar a deixar pecados, temos que deixar um estilo de vida que ofende Deus para algo que agrade a Deus. Ali começa o conflito. O conflito não começa quando nós aceitamos a Jesus como Salvador. É lindo, maravilhoso. Agora Jesus é meu Salvador, ok? Ele que precisa passar a ser o seu Senhor. Seu caráter precisa ser trabalhado. A sua fé precisa ser trabalhada.
suas atitudes precisam mudar. Porque se verdadeiramente Cristo entrou na sua vida, você tem que mudar. E você tem que entender a revelação da palavra de Deus e entender de que você foi enxertado num corpo de Cristo, onde você tem que se congregar, onde você tem que colocar seus holocaustos, suas ofertas, seus sacrifícios, suas orações, sua adoração no altar. Porque Deus é Espírito, Deus busca adoradores que o adorem em Espírito e em verdade. Então, quando Cristo passa a ser, além de seu Salvador, o seu Senhor, então ali você está enxertado no corpo de Cristo. E ali você receberá alimento para ser considerado filho de Deus para a eternidade. Amém? Eu quero que você diga assim comigo, todos por gentileza: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus e que vieste em carne para me salvar. Assim como o Senhor perdoou todos os meus pecados, eu também libero perdão sobre todas as pessoas que me ofenderam. Nesta hora, eu declaro, com esta revelação das profecias e já do ato de consumação da cruz do Calvário, eu declaro a Jesus Cristo como meu Salvador e Senhor da minha vida. Agora escreve o meu nome no livro da vida. Derrama sobre mim o Espírito da revelação, o Espírito Santo, para que eu seja cheio, pleno do Teu conhecimento, não da mente, mas do Espírito. Obrigado, Senhor, pela salvação da minha alma. Amém, queridos? Vamos orar juntos agora, em nome de Jesus. Pai, como Teu servo, como apóstolo, eu trouxe esta palavra de fundamento sobre a vida dos meus discípulos, das pessoas que o Senhor colocou nas minhas mãos para orientá-los e para conduzi-los ao Teu verdadeiro amor. E nesta noite, eu oro por cada um deles, que o Senhor os livre de todo mal, que o Senhor livre dessa mentalidade do espírito da Grécia, da racionalidade, de querer entender o Senhor com sua mente, mas que eles tenham a percepção e a revelação do Espírito Santo, de aprender a conhecer a Deus no Espírito, para que através disso vivamos dias de glória, dias de bênçãos, mesmo diante de tantos confrontos e adversidades e lutas que estamos vivendo, sobretudo nesse tempo. Mas restaura-nos e levanta-nos como uma igreja sã, como uma igreja que manifesta o poder sobrenatural de Deus, como uma igreja que tem a revelação do fundamento, onde nós estamos construídos para evangelizar, para divulgar a Tua palavra a tempo e fora de tempo. Mude as nossas atitudes, mude os nossos pensamentos, mude o nosso coração e que usemos, Senhor Deus, todas as ferramentas virtuais que o Senhor nos concedeu nesta geração, para que possamos pregar a Tua palavra, possamos testemunhar do Teu amor, possamos, Senhor Deus, manifestar a Tua palavra aos quatro cantos desta terra, para anunciar as virtudes daquele que nos trouxe do reino das trevas e nos trouxe para a luz. Por isso nós Te glorificamos, Te bendizemos, Te adoramos e Te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. E amém. Amém, amados. Você recebe esta palavra. Tem muito material aqui ainda que eu gostaria de poder ter dado a vocês, mas pelo horário, então eu quero respeitar, porque eu sei que amanhã muitos trabalham. Hoje, talvez um dia você já se cansou, né? E espero que Deus realmente possa estar construindo um altar poderoso de grandes revelações no seu coração. Amém. E Deus abençoe a sua vida. Eu espero você amanhã cedo, 5:30 da madrugada. Nós estaremos aqui. Tem uma palavra tremenda para a sua vida. Deus abençoe e boa noite a todos.